meus amigos, amanhã, 10 de março, nós teremos prova de direito do trabalho. Então, a gente vai estudar junto para essa prova. Para ser só uma revisão mesmo, né? Tá, vamos lá. A professora começou na parte histórica. Vai cair ou não a parte histórica na prova? Não sabemos, mas se ela deu para contextualizar, a gente vai dar para contextualizar aqui também. Porque se cair pelo menos uma questão, pelo menos a gente tentou estudar a parte histórica, né? Vai. Parte histórica do trabalho. Origem da palavra do trabalho. Vem de tripalium. Tá escrito aqui, né, gente? Instrumento de tortura. Ideia inicial de castigo e sofrimento. De fato, né? Trabalho, castigo e sofrimento. Já dizia na Bíblia. 1.2. Evolução histórica. É dividida em 4 pontos. Vai desde a Idade Antiga até a Revolução Industrial. Na Idade Antiga, como é que era o trabalho? O trabalho era escravo, o escravo era considerado como coisa. E então, na Idade Média, passou para servidão. O servo preso à terra do senhor feudal. Aí então passou para corporações de ofício, onde tinha uma estrutura, onde era dividida entre mestre, companheiros e aprendizes. Os mestres eram os donos das oficinas, os companheiros trabalhadores remunerados, aprendizes era o que aprendia o ofício, né? Aí a Revolução Industrial no século XIX marcou o início do direito do trabalho, porque houve alguns fatores que começaram a surgir. O econômico, através do capitalismo, o social, a exploração do trabalhador, e o político, que é o Estado social. Além do ideológico, o marxismo e doutrina social da igreja. Basicamente é isso que a gente tem que saber superficialmente da parte histórica do direito do trabalho. Vamos para as fontes do direito do trabalho. Conceito, né, de fontes. São os meios da criação das normas trabalhistas. É classificado em formal e material. Formal é aquela que já está concretizada, já está materializada. É dividida em heteronoma e autônoma. Fontes materiais. São fatores sociais que influenciam a criação das normas. Conflitos sociais, industrialização, luta operária. Agora, os princípios do direito do trabalho. O princípio da proteção ele é constituído de 3, basicamente. Esse aqui eu vou pegar no caderno, que eu achei mais fácil de entender pela minha anotação do que pelo resumo gerado aqui. O princípio da proteção é dividido em 3. É dividido em norma mais favorável, condição mais benéfica e o pró-operário. A norma mais favorável estabelece o quê? Que se houver um conflito entre normas trabalhistas, aplica-se a que mais for benéfica ao empregado, mesmo que não seja mais específica. A condição mais benéfica, a vantagem conquistada pelo trabalhador não pode ser retirada. E o pró-operário é, em caso de dúvida na interpretação da norma, decide-se em favor do trabalhador. Qual é a diferença da norma mais favorável para o do pró-operário? É porque na norma mais favorável é quando tem conflito, aí vai favorecendo o trabalhador. Já no pró-operário é quando tem uma dúvida. Aí vai favorecendo o trabalhador. Sempre o trabalhador é favorecido, né? Pelo menos nos princípios. Aí vamos para os próximos princípios, né? Indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O trabalhador não pode abrir mão de seus direitos trabalhistas. Imperatividade das normas trabalhistas. Estabelece que as normas do direito do trabalho são, em regra, de ordem pública e obrigatórias, não podendo ser afastadas pelas vontades das partes. Primazia da realidade. Os fatos prevalecem sobre os documentos ou contratos formais. Vale a realidade dos fatos, desde que comprovada. Inalterabilidade contratual lesiva. O contrato de trabalho não pode ser alterado para prejudicar o empregado, salvo em situações excepcionais. 8º, continuidade da relação de emprego. Presume-se que o trabalho, né, o contrato, não tenha prazo determinado. O prazo dele seja indeterminado. 9º, intangibilidade salarial. O salário é protegido. O empregador não pode fazer descontos indevidos e nem reter o pagamento. Esses foram os princípios do direito do trabalho. Vamos para a próxima parte, relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho é o gênero, inclui autônomo, eventual, estagiário, voluntário, temporário e empregado. Relação de emprego é a espécie. Os requisitos estão no artigo 3º da CLT. Aí foi o que a professora chamou de SHOP, né? Vamos ver se a gente já decorou? SHOP. S de subordinação,
H de habitualidade, O de onerosidade, onerosidade, eu não sei se é essa palavra, mas é o negócio do salário. P de pessoalidade e o outro P, que algumas doutrinas ela explicou que tem ou não, mas ela deixou no como é que é o nome disso? Mnemônico? Acho que é isso. O outro P é de pessoa física, né? Tá, beleza. Então é isso, gente. O empregado aí tem que preencher esses requisitos do artigo 3º da CLT, que é o SHOP. Tipos de trabalhadores. Temos o trabalhador autônomo, o trabalho voluntário, foi o que foi dito lá, né? Antes do SHOP. O trabalhador autônomo é o que trabalha por conta própria, sem subordinação e assume riscos da atividade. Exemplo, advogado, médico, representante comercial. O trabalhador voluntário é a Lei 9.608 de 98, que tem como característica sem remuneração e atividade social ou comunitária. Estagiário, Lei 11.788 de 2008. Características: finalidade educacional, sem vínculo empregatício e tem como requisito matrícula em instituição de ensino e termo de compromisso. Trabalhador eventual. É um trabalho esporádico, não integra atividade da empresa. Exemplo, eletricista chamado para consertar lá uma tomada. Trabalhador temporário. Lei 6.019 de 74. Quais as características do trabalhador temporário? É contratado por empresa de trabalho temporário. Trabalha para a empresa tomadora. Motivos: substituição de pessoal ou aumento extraordinário de serviço. Relação trilateral. Empregado doméstico tem como característica servir para outra pessoa ou família, sem finalidade lucrativa e mais de 2 dias por semana. Babá é empregada doméstica nesse sentido. Qual a diferença entre contrato por prazo determinado e trabalho temporário? O contrato por prazo determinado é uma relação direta empregado versus empresa. Já o trabalho temporário é uma relação trilateral. O contrato por prazo determinado é o contrato com prazo fixo. O trabalho temporário é contratado por empresa intermediadora. O contrato por prazo determinado está na CLT nos artigos 443 e 445. Já o trabalho temporário tem uma lei, a Lei 6.019 de 74. Exemplo de contrato por prazo determinado, obra específica. Um exemplo de trabalho temporário, substituição de funcionário. Terceirização. Conceito: empresa contrata outra empresa para prestar serviços. Quais os participantes? A empresa tomadora, a empresa prestadora e o trabalhador. Quais as regras principais? Vínculo com a prestadora e a tomadora pode ter responsabilidade subsidiária. Vamos para as figuras jurídicas. O empregado é o artigo 3º da CLT, como a gente já falou, que é o SHOP, né? Vamos repetir de novo. S de subordinação, H de habitualidade, O de onerosidade, que é mediante salário, né? Gente, a onerosidade, essa palavra tá certo mesmo? Eu não tô nem pesquisando para não cortar aqui. P de pessoalidade e o outro P de pessoa física. Mas no artigo aí tá dizendo o quê? Pessoalidade com subordinação de forma não eventual mediante salário, que é basicamente o shopping. Empregador, tá no artigo 2º da CLT, o seu conceito. É uma empresa que assume riscos da atividade, dirige trabalho e paga salário. Grupo econômico ocorre quando 2 ou mais empresas atuam sob direção ou controle comum. Consequência: responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas. Contrato de trabalho. Conceito: acordo em que o empregado se compromete a prestar serviços subordinados e remunerados ao empregador. Quais os elementos essenciais do contrato de trabalho? Agente capaz, objeto lícito e forma não proibida em lei. Além disso, pessoalidade, subordinação e onerosidade. Onerosidade. A palavrinha, né? Poderes do empregador no contrato. O empregador tem 4 poderes.
o diretivo, o regulamentar, o fiscalizador e o disciplinar. O diretivo, basicamente, é quando o empregador organiza o trabalho. O regulamentar é quando ele estabelece regras internas da empresa. O fiscalizador é a fiscalização, fiscalizar a execução do trabalho. E o disciplinar é o de aplicar punições, advertência, suspensão ou justa causa. E é isso, gente. Boa prova amanhã para todos nós.